Olá pessoal! Nos próximos vídeos a gente vai aprender a fazer um corte humanizado, ou seja, a gente vai pegar um corte feito no SketchUp ou então no AutoCAD, que seria um corte mais técnico, e vai trabalhar com texturas, sombras, luz, de forma que a gente chegue numa imagem um pouco mais interessante. Essa imagem que vocês estão vendo é um corte que foi gerado no SketchUp e aqui do lado a gente tem uma imagem que foi tratada no Photoshop. Então, aquele mesmo corte virou essa imagem depois do tratamento no Photoshop. A gente vai seguir esse projeto, que é um projeto de um loft, que é basicamente um espaço único com sala e quarto, um banheiro e uma cozinha. A gente vai usar principalmente o Photoshop nesses próximos vídeos. Então, o primeiro passo aqui é abrir o Photoshop. Eu estou usando o Photoshop CC 2018. Vocês podem usar essa mesma versão ou as anteriores são bem parecidas. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir a minha imagem que foi gerada lá no SketchUp. Então eu venho aqui, arquivo abrir, procuro lá o meu arquivo, eu disponibilizei ele no link abaixo, então vocês podem acompanhar junto comigo. E eu vou abrir o arquivo que é uma imagem chamada Loft Base. Vou aqui dar um OK. E a primeira coisa que eu quero fazer dentro do Photoshop é conferir as medidas dessa imagem. Então eu venho aqui em Imagem, Tamanho da imagem, e eu estou verificando que eu estou, na verdade, com um A3, com 42 centímetros por 29,7. Caso a unidade de vocês aqui seja outra, vocês podem mudar para centímetro. E eu estou usando uma resolução de 300, que é a resolução indicada quando a gente quer imprimir. Então, esse tamanho aqui que eu gerei a imagem, ele é ideal para impressão. Se vocês estiverem usando o SketchUp, eu aconselho que vocês, antes de gerarem a imagem final, exportem para o Layout, que é o programa onde vocês podem definir com mais precisão a resolução e o tamanho do papel. E caso vocês estejam trabalhando com AutoCAD, vocês podem colocar o desenho lá na escala e gerar um PDF, também com o tamanho de A3. E quando vocês abrirem no Photoshop, vocês podem definir a resolução de 300 dpi. Eu vou dar aqui um OK. E tendo verificado essas medidas do papel, eu posso já começar o meu desenho. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é preencher essa alvenaria com uma cor sólida. Eu quero preencher com preto. A primeira coisa, então, seria criar uma camada. Então, eu venho aqui nas minhas camadas, no Photoshop, vou clicar aqui nesse botãozinho, que é onde eu crio uma nova camada. Se eu quiser, eu posso dar 2 cliques aqui e escrever, por exemplo, paredes. E eu quero pintar nessa camada as paredes de preto. A gente pode fazer isso de algumas maneiras. Eu posso, por exemplo, usar a seleção retangular e eu posso aqui, meio que no olhômetro, selecionar onde eu quero e usar o atalho Alt Delete. A minha cor preta já está selecionada aqui, então basicamente eu posso ficar selecionando cada retângulo desse, na mão mesmo, e pintando. Agora, essa não é uma maneira muito rápida, apesar de funcionar. Então, a minha sugestão aqui, na verdade, é usar a varinha mágica. Eu vou voltar algumas etapas. Eu vou procurar aqui a minha varinha mágica. Vou clicar nela. E se eu quiser selecionar justamente aqui entre essas linhas, que é o espaço que eu vou querer preencher, eu tenho duas formas. Ou eu volto para o meu plano de fundo, que foi a minha camada original, e eu escolho por aqui. Só que aí depois eu tenho que lembrar de voltar para a camada paredes. Ou eu continuo na camada paredes e eu habilito esse mostrar toda a camada. Isso quer dizer que a varinha mágica ela vai rastrear todas as camadas até achar realmente o espaço que eu quero. Então eu vou clicar aqui nesse espaço, eu não precisei mudar aqui o valor, eu mantive. Vou apertar a tecla Shift para eu adicionar novas seleções. Eu vou clicar aqui, vou clicar aqui, vou clicar aqui e por último aqui. E eu vou usar o meu atalho Alt Delete para ele preencher com essa cor que está aqui em primeiro plano. Então, vou preencher logo tudo de uma vez. Para desselecionar, eu vou apertar o Ctrl D. Então, com isso, eu estou destacando o que foi cortado da minha alvenaria em relação ao que está em vista, e é justamente isso que eu quero fazer para eu chegar nessa imagem aqui. Eu tenho também que destacar o chão, já que ele está em corte, mas nesse caso eu vou basicamente fazer um retângulo, então clico aqui no meu botãozinho do retângulo, faço uma seleção retangular onde eu quero preencher. Se eu precisar, eu posso, com a minha setinha para cima, deslocar essa seleção para cima ou para baixo, até ela coincidir com a linha de baixo. E eu vou agora apertar o Alt Delete novamente, para que ele pinte tudo de preto. Vou novamente apertar o Ctrl D para desselecionar.
E o que eu tenho aqui agora é uma camada já representando a alvenaria em corte. Se eu desligar essa camada, eu vejo a minha camada original embaixo. Uma vez que a gente já tem a nossa alvenaria representada com uma cor sólida, eu vou começar a inserir algumas texturas representando os materiais que vão ser utilizados em cada ambiente. Eu vou começar representando essa textura aqui de cimento queimado que eu tenho no fundo da parede. Voltando aqui no Photoshop, a gente pode fazer isso de algumas maneiras. Uma maneira bem simples é basicamente abrir a textura e arrastá-la direto para esse arquivo aqui do Photoshop. Então, eu vou em Arquivo, Abrir, eu vou procurar as minhas texturas. Eu tenho uma chamada Textura, que vocês podem usar também. Vou clicar em Abrir. Quando a gente abre um arquivo pelo Arquivo Abrir do Photoshop, ou Ctrl+O, ele abre aqui uma nova aba com essa imagem. Para eu pegar essa imagem e jogar para o meu arquivo que eu estou trabalhando, a gente pode basicamente usar o comando de mover, arrastar, soltar aqui na aba de cima e depois movimentar o cursor e soltar aqui o mouse justamente na imagem. Aqui eu posso dar OK, ele vai trazer essa textura para cá. Uma outra forma de fazer isso seria voltar aqui na aba, apertar o Ctrl+A para ele selecionar tudo, Ctrl+C, volto aqui no meu arquivo, Ctrl+V e posso dar um OK também. Eu trago a mesma textura para cá. Uma terceira forma de fazer esse mesmo procedimento seria procurar essa textura aqui no nosso browser do próprio Windows. A gente tem acesso aqui à textura e, se eu quiser, eu posso arrastar ela direto aqui para o meu arquivo. Nesse caso, a gente só tem que tomar um cuidado porque ele vem como uma camada inteligente. A camada inteligente é um recurso interessante do Photoshop que permite que eu diminua uma textura e depois eu posso aumentar essa mesma textura e ela não vai perder qualidade. Então, ele não vai jogar fora os pixels quando eu fizer uma operação de redução ou ampliação. O lado ruim disso é que ele não joga fora os pixels, então o meu arquivo vai ficar com um tamanho um pouco grande. Então, nesse caso específico, eu não vou optar por esse tipo de camada inteligente. Eu posso jogar essa camada no lixo, assim como a camada 2 também, que eu copiei a mais. Eu vou voltar à minha primeira camada. O que eu quero fazer agora é copiar essa camada para os lados de forma que ela ocupe toda essa parede do fundo, já que seria esse o material tanto aqui da sala quanto da cozinha. Quando a gente quer copiar uma camada, a gente pode usar a tecla Alt. Aqui eu vou apenas posicionar melhor essa textura. Eu quero que ela comece mais ou menos nessa linha aqui, ó. Então eu vou tentar posicionar de uma maneira mais precisa, posso usar as setinhas do teclado para me ajudar. E com a tecla Alt, eu vou segurar e vou fazer as cópias para o lado. Reparem que o Photoshop encaixa uma textura na vizinha, como se fosse um snap. Então, eu posso, com o mesmo Alt, fazer várias cópias para um lado, para o outro. Onde ele não encaixar, eu posso usar as setinhas para me ajudar. E eu vou preenchendo todo esse fundo justamente com a mesma textura. Sempre usando aqui a tecla Alt. Se por acaso em algum lugar ele sair do encaixe, eu vou lá e movimento até ele ter um encaixe um pouco mais perfeito. Ok, com isso eu já consegui preencher todo esse fundo com essa textura. Agora, o que está acontecendo é que essa textura ela não é exatamente uma textura tileable ou seamless. Esses termos se referem a texturas que são preparadas para serem copiadas e elas evitam justamente essas emendas que indicam que é a mesma textura. Quando a gente procura texturas para computação gráfica, o ideal é a gente já procurar um mapa que é preparado para isso. Caso contrário, a gente pode no próprio Photoshop dar um jeito nisso. Em primeiro lugar, eu quero pegar todas essas camadas que quando a gente foi copiando com o Alt, elas ficaram como camadas separadas e quero juntar. Eu vou fazer isso clicando nelas, segurando a tecla Ctrl, selecionando todas essas camadas e usando o atalho Ctrl+E. O Ctrl+E ele vai mesclar essas camadas de maneira que elas se transformem em uma camada só. Então agora eu tenho um objeto só, todo junto. Para disfarçar um pouco esses erros, a gente tem algumas opções. Uma opção é o bom e velho carimbo. Quando a gente clica aqui no carimbo, a gente pode
pegar uma área de uma imagem e copiar essa área para outro lugar. A gente faz isso usando a tecla Alt, clicando, e depois quando eu clico em outro lugar, ele traz essas informações que eu peguei de outro lugar para esse alvo. Então, essa seria uma maneira de eu rapidamente dar uma disfarçada. Pego informação de algum lugar, transporto essa informação para outro. Uma outra forma de corrigir essas emendas seria usar esse Band-Aid. Isso já é uma ferramenta um pouco mais nova do Photoshop e ela serve justamente para remover ruídos ou remover objetos estranhos, fazendo uma análise do que tem em volta desse objeto. Então, se eu clicar aqui no Band-Aid e clicar e segurar ao longo dessas arestas que estão aparecendo muito das imagens, ele vai reconhecer como um objeto estranho e vai tentar disfarçar, pegando o que tem em volta e dando uma interpolada. Então, só de fazer isso aqui nessas linhas, eu já percebo que eu estou corrigindo esses problemas e essa textura agora ela já não apresenta aquelas emendas estranhas que a gente estava percebendo no início.